Confúcio, também conhecido como Calm Chiu, ou Confucius, nasceu em meados do século VI, 551 a.C., em Psou, uma pequena cidade no estado de Lu, hoje Shantung. Segundo algumas fontes antigas, teria nascido em 27 de agosto de 551 a.C., ou seja, no 21º ano do Duque Xian. Esse estado é denominado de Terra Santa pelos chineses. Confúcio estava longe de se originar de uma família abastada, embora seja dito que ele tinha ascendência aristocrática. Seu pai, Xu Lianhe, antes magistrado e guerreiro de certa fama, tinha 70 anos quando se casou com a mãe de Confúcio, uma jovem de 15 anos chamada Yen Tsai, que diziam ser descendente de Po Xin, o filho mais velho do Duque de Zhou, cujo sobrenome era Shi. Dos 11 filhos, Confúcio era o mais novo. Seu pai morreu quando ele tinha 3 anos de idade, o que o obrigou a trabalhar desde muito jovem para ajudar no sustento da família. Aos 15 anos, resolveu dedicar suas energias em busca do aprendizado. Em vários estágios de sua vida, empregou suas habilidades como pastor, vaqueiro, funcionário público e guarda-livros. Aos 19 anos, se casou com uma jovem chamada Shiku. Confúcio teve um filho chamado Kaung Li. Aos 51 anos de idade, Confúcio obteve um posto oficial no estado de Lu. Mas, ele demitiu-se do cargo poucos anos depois, dizendo que não queria confundir-se com aqueles cujas ideias e conceitos de valor ele não podia compartilhar. Assim, ele começou a viajar por diversos reinos, pretendendo persuadir seus governadores a aceitar suas ideias políticas, mas não achou um lugar para realizar seus pensamentos e políticas. Viajando e conversando, atraiu muitos discípulos, impressionados com sua sabedoria e a elevação de seu caráter. Confúcio viajou por diversos lugares, esteve em íntimo contato com o povo e pregou a necessidade de uma mudança total do sistema de governo por outro que se destinasse a assegurar o bem-estar dos súbditos, pondo, em prática, processos tão simples como a diminuição de contribuições ou abrandamento das penalidades. Suas ideias expandiram-se pelo país e por toda a China. Durante 14 anos, ele viajou por 7 reinos. Ao completar 68 anos, Confúcio voltou à sua terra natal, Khufu, no estado de Lu, onde ensinava seus estudantes, coligia e ordenava os livros clássicos até sua morte em 479 a.C., aos 73 anos. A sua ideologia de organização da sociedade procurava recuperar os valores antigos, perdidos pelos homens de sua época. No entanto, em sua busca pelo Tão, ele usava uma abordagem diferente da noção de desprendimento proposta pelos taoístas. A sua teoria baseava-se num critério mais realístico, onde a prática do comportamento ritual daria uma possibilidade real aos praticantes de sua doutrina de viverem em harmonia. A filosofia de Confúcio sublinhava uma moralidade pessoal e governamental, os procedimentos corretos nas relações sociais, a justiça e a sinceridade. Estes valores ganharam predominância na China em relação a outras doutrinas, como o legalismo e o taoísmo, durante a dinastia Han, 206 a.C. Os pensamentos de Confúcio foram desenvolvidos num sistema filosófico conhecido por confucionismo. Por nenhum texto ser comprovadamente de autoria de Confúcio e as ideias mais comumente atribuídas a ele terem sido redigidas durante o período entre a sua morte e a fundação do Primeiro Império Chinês em 221 a.C., muitos acadêmicos são muito cautelosos em atribuir asserções específicas ao próprio Confúcio. Os seus ensinamentos podem ser encontrados na obra Analectos de Confúcio, uma coleção de aforismos que foi compilada muitos anos após a sua morte. Por cerca de 2000 anos, pensou-se ter sido Confúcio o autor ou editor de todos os 5 clássicos, como o Clássico dos Ritos, editor, e os Anais de Primavera e Outono, autor. Os princípios de Confúcio tinham base nas tradições e crenças chinesas comuns. Favoreciam uma lealdade familiar forte, veneração dos ancestrais, respeito com os idosos e a família como a base para um governo ideal.
Confúcio não pregava a aceitação plena de um papel definido para os elementos da sociedade, mas sim que cada um cumprisse com seu dever de forma correta. Já o condicionamento dos hábitos serviria para temperar os espíritos e evitar os excessos. Logo, a sua doutrina apregoava a criação de uma sociedade capaz, culturalmente instruída e disposta ao bem-estar comum. A sua escola foi sistematizada nos seguintes princípios: Ren, humanidade. Li, ou cortesia ritual. Shi, conhecimento ou sabedoria moral. Shin, integridade. Zin, fidelidade. E, justiça, retidão, honradez. Cada um desses princípios ligar-se-ia às características que, para ele, se encontravam ausentes ou decadentes na sociedade. Após sua morte, Confúcio recebeu o título de Senhor Propagador da Cultura, Sábio Supremo e Grande Realizador, nome que se encontra registrado em seu túmulo. Ao contrário de profetas de religiões monoteístas, Confúcio não pregava uma teologia que conduzisse a humanidade a uma redenção pessoal. Pregava uma filosofia que buscava a redenção do Estado mediante a correção do comportamento individual. Tratava-se de uma doutrina orientada para esse mundo, pregando um código de conduta social e não um caminho para a vida após a morte. Discípulos de Confúcio e seu único neto, Izi, continuaram a sua escola filosófica após sua morte. Estes esforços espalharam os ideais de Confúcio para os estudantes, que, depois, se tornaram funcionários em muitas das cortes reais chinesas, dando, assim, ao confucionismo, o primeiro teste em grande escala de seus dogmas. Apesar de confiar fortemente no sistema ético-político de Confúcio, dois de seus mais famosos seguidores enfatizaram aspectos radicalmente diferentes de seus ensinamentos. Mêncio, século IV a.C., articulou a bondade inata no ser humano como uma fonte das intuições éticas que guiam as pessoas para Ren, Yi e Ele, enquanto Xunzi, século III, ressaltou os aspectos realista e materialista do pensamento de Confúcio, salientando que a moralidade é incutida na sociedade através da tradição e, nos indivíduos, através da formação. Este realinhamento no pensamento de Confúcio foi paralelo ao desenvolvimento do legalismo, que viu a piedade filial como interesse e não como um instrumento útil para um governante criar um Estado eficiente. A divergência entre estas duas filosofias políticas veio à tona em 223 a.C., quando o Estado de Qin conquistou toda a China. Li Su, o primeiro-ministro da dinastia Qin, convenceu Qin Shi Huang a abandonar as recomendações confucionistas de distribuir feudos aparentes, o que correspondia a uma volta ao sistema anterior da dinastia Zhou, que ele via como contrárias à ideia legalista de centralização do Estado em torno do governante. Quando os conselheiros de Confúcio defenderam sua posição, Li Su executou muitos estudiosos confucionistas e seus livros foram queimados, o que foi considerado um duro golpe para a filosofia e a sabedoria chinesas. As ideias de Confúcio foram adotadas como filosofia oficial do Estado durante a dinastia Han, 206 a.C., 220 d.C. O conhecimento dessas ideias passou a ser uma das principais qualificações exigidas de funcionários públicos, que eram selecionados por meio de concorridos exames e que eram encarregados de manter a harmonia no império.